E olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um encontro consagrado do Projeto Acolher Perdas e Luto. Eu e Adenauer Novaes. Como vai, Adenauer? Tudo bem, você aqui, tudo ótimo. Aqui em Salvador, na Bahia, tudo ótimo. Ó, você está de ule e eu estou de camiseta do Projeto Acolher, mas em inglês. Embrace, Grieve and Loss Project. E você está aí com a camiseta da ule, que são os estudos online e também presenciais. Que maravilha, olha aqui, nós dois. ULI significa Universidade Livre do Livre do Espírito. Espírito. Isso. Maravilhoso. Gente, boa noite a todos vocês que já estão aqui. Quantas pessoas escrevendo boa noite, que ótimo. E nós gostaríamos de agradecer, antes de começar com o tema da noite, que vai ser bondade do Espírito, a gente quer agradecer as redes transmissoras, Amigo Espírita, como também a TV7, e dizer para vocês que esse vídeo desse estudo que a Adenauer vai fazer vai estar no nosso canal do YouTube, do Projeto Acolher Perdas e Luto, está sendo transmitido e vai ficar gravado, e no canal do Encontro com o Sagrado também no YouTube. Então, vai ser um prazer a gente poder encontrar vocês, para que vocês repliquem para outras pessoas que gostariam também de assistir. Adenauer, a gente vai ter frase da Mirra hoje? Até eu passei 3 frases para Marcela. Olha aí, ó. Para Olha aí a ser primeira. divino, não esqueça que, depois de trabalhar, de servir ao bem e de se espiritualizar, é preciso amar. O amor é a força propulsora do universo, né? Que lindo. Cadê a outra? Pelos caminhos que você escolher seguir, deixe sempre as marcas da presença divina em seu coração. E a última, todas as vezes que sua vontade for dirigida para a descoberta de onde está o divino, encontrará a mais íntima essência do espírito que você é. Que lindo. O que eu acho interessante, Rosana, é que essas frases elas me surgem na minha mente em momentos inusitados, e são frases curtas, às vezes eu não consigo pegar ela toda, eu tenho que procurar na minha mente onde elas ficaram para poder trazer para vocês. É um processo muito interessante, né? Não é uma coisa tão clara para mim. É como se eu tivesse que pegar uma folha ao vento que está passando assim, eu tenho que pegar para trazer. É um processo inusitado, é uma forma de comunicação que eu nunca tinha experimentado antes, que aconteceu entre mim e esse espírito desde o começo do ano, né? É uma coisa assim leve, acho né? que Mirra faz assim, de difícil, assim, soltando ao vento, para captar sua atenção. Talvez. Né? Aí você, nossa, que comunicação diferente, ó, as mulheres são demais, viu? Também acho, viu? Acho que nós estamos num painel rosa, né? Porque é Outubro Rosa, o projeto rosa, faz né? homenagem a justamente essa rosa, prevenção. Isso. Eu ganhei isso aqui, ó, Outubro Rosa. Que lindo. E a gente traz isso não só a questão do câncer de mama, mas toda forma de a gente se autocuidar, né? A gente aproveita o Outubro Rosa para trazer essa questão da importância do autocuidado das mulheres, mas também dos homens, né? De uma forma em geral, a gente preservar a nossa vida através desse autocuidado. Então, vamos falar da bondade do espírito? Vamos sim. Então, vamos lá. Vou ficar aqui assistindo. Numa das nossas lives atrás, eu falei sobre bondade, né? Sobre generosidade, sobre caridade, sobre várias maneiras de se ajudar alguém. E, na oportunidade, eu coloquei que a gente poderia falar depois da bondade do espírito, que é um tipo de bondade muito sutil. A bondade normal, natural, a bondade do personagem é ajudar o próximo, dar um conselho, oferecer um bem material, uma palavra amiga, um consolo, acolher a pessoa, dar comida, dar um cobertor. São muitas as formas de você manifestar a sua bondade ao outro.
Às vezes uma ligação, um telefone, uma mensagem, o outro diretamente recebe de você, estabelecendo uma conexão entre você e o outro, como se houvesse uma ponte entre você e o outro que a bondade permite. Mas há uma outra bondade, que é a bondade do espírito, que há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, acho que há muitos não, há uns 8, 9 anos atrás, eu estava num momento de lazer na minha casa, um momento de lazer, um momento de distração, praticamente sozinho também, me apareceu uma imagem na minha mente de um espírito numa região do mundo espiritual, uma região parecendo uma espécie de campo, um campo aberto, né, sem construções, e ele caminhando por esse campo, né? Uma pessoa comum, não havia aquela aura em torno dele, né? Uma pessoa desencarnada caminhando num campo e pensando, enquanto caminhava, ele pensava. E ele gerava imagens, e essas imagens que ele gerava foram as imagens que eu captei, né? Ele passava por um local, ele havia passado por um local e viu algo sujo, algo desorganizado, desarrumado, à frente de uma casa. Não era uma casa abandonada, mas era uma casa que estava fechada, via-se que o dono não estava nela. E ele então tinha tempo, parou e arrumou a casa, não por dentro, por fora, porque estava muito desorganizado, varreu a varanda da casa e seguiu viagem. Seguiu viagem, não encontrou ninguém, ninguém chegou enquanto ele arrumava o lado de fora da casa, ele seguiu em frente. E tempos depois, ou momentos depois, o dono da casa chegou, encontrou tudo arrumado e ficou muito sentido, sem poder agradecer aquele que fez aquela caridade, aquela generosidade. Fez uma oração em agradecimento àquela pessoa e essa oração chegou a ele no seu caminhar. Uma situação simples, né, despretensiosa, mas que reflete a bondade do espírito. É aquela ação que você faz anônima, que o outro não sabe quem foi, recebe o benefício. Só que o benefício, quem recebe, na verdade, é quem fez. Porque enquanto o outro teve sua casa arrumada, a parte externa, que é o que geralmente acontece com a caridade, você ajuda externamente uma pessoa que nem sempre ela se modifica com a sua bondade. Quando ela é anônima, quando você faz e o outro não sabe, não tem como descobrir quem foi, nunca saberá quem foi você, você recebe o verdadeiro benefício. Aquela oração que ele fez pelo viajante, por aquele que ali passava e despretensiosamente organizou a área externa da casa, aquela oração se transforma em predisposição para viver experiências agradáveis. Toda oração feita por você, após uma ação anônima, após uma caridade, ela predispõe, a vida se organiza para facilitar o que se passa com você. Por quê? Porque você agiu com a caridade do espírito, que é aquela caridade despretensiosa, que é quando ninguém sabe o que você fez. Não importa a você colher os frutos daquilo que você fez. Não há necessidade de agradecimento. Não importa para quem o Espírito faça. Não importa o tamanho do auxílio, porque arrumar externamente uma casa é algo que qualquer pessoa poderia fazer, não estava ali algo fundamental, essencial para a vida do outro, algo simples, a arrumação de coisas que estavam soltas na parte externa de uma casa, na frente, notadamente. E então, essa é a caridade, é a bondade do espírito, sutil, simples,
não há necessidade de colher resultados, não são visíveis. Ele, o viajante, não viu a satisfação do dono da casa. Não imaginou quem fosse e nem pressupôs que ele se alegraria com o que fez. O viajante faz porque gosta de fazer, porque tem vontade de fazer. Não há um pedido para que ele faça. Essa é a bondade do Espírito. A pergunta é: você consegue fazer essa bondade? Sem a ninguém cobrar resultados, nem gratificação, nem gratidão. Quando uma pessoa chama a outra de ingrata, é porque fez cobrando, na expectativa de que o outro agradecesse. Se a bondade é do Espírito, não importa se o outro agradeça ou não agradeça, porque o grande beneficiado será você. Você, Espírito, será o beneficiado por aquilo, por ação que você fez, porque você está agindo em nome daquilo que você almeja conhecer, almeja encontrar, almeja integrar, que é o divino. Quando você age como o divino, pronto, você está na bondade do Espírito. O que é agir no divino ou como o divino? A divindade, o Criador, atua no mundo indistintamente, independentemente, independentemente das gratificações que alguém pode fazer. O ser humano aprendeu a erigir templos à divindade, homenagens, rituais de adoração, sacrifícios agradáveis ao Criador, honrarias, templos de ouro, tudo em honra ao Criador. Não entenderam que fazer assim significa atender a uma necessidade pessoal, interna, coletiva também, de justificar o bem recebido da divindade e aí devolve com oferendas. A bondade do Espírito é se colocar no lugar do divino, que nada disso necessita, que não faz as coisas para agradar A ou B ou C, mas tudo é posto para o Espírito como uma forma de fazê-lo ampliar a consciência que deve ter de si mesmo, a própria consciência de si. Talvez você nunca agiu como o divino, no lugar do divino. Ou talvez você tenha agido no lugar do divino. Se você já agiu no lugar do divino, você sabe o que é bondade do Espírito. Mas se você esteve à cata de qualquer retribuição, qualquer gratidão, realmente ainda não é a bondade do Espírito. E para isso, você não precisa ser uma pessoa especial, elevada, superior. Não. Qualquer pessoa pode atuar como o divino. Qualquer ser humano. Não há necessidade de ser uma pessoa espiritualizada. Não há necessidade de ser uma pessoa que conhece, que é intelectual. Não. É agir com o coração sem exigir do outro qualquer reciprocidade e que o outro não saiba que foi você. Quando perguntarem quem fez isso, você pode chegar e dizer: eu também não sei. Quem será? Para que o outro não descubra que foi você, porque você não fez para obter reconhecimento e nem autoria. Não há necessidade de autoria do bem que você faz. Não que isso seja errado. Não, não é errado. Mas é diferente da bondade do Espírito. A bondade do Espírito é sutil, anônima, imperceptível o seu autor, mas toca a pessoa, toca, e a pessoa se renova
com aquela bondade. E você que agiu com a bondade de espírito, segue seu caminho, porque você não vai querer colher frutos daquilo. Não são ações que exigem que haja a sua assinatura. Não são. Não há necessidade, porque o bem, a palavra bem resume aquilo que provoca bem-estar a uma pessoa e a todos. Então, isso é o bem. Então, faça o bem indistintamente. Atue com bondade indistintamente. E a vida convida a gente para a bondade do Espírito. Talvez você não perceba, mas a vida dialoga com a gente, oferecendo a oportunidade de agir com a bondade do Espírito. Impressionante como isso acontece. Todo ser humano é convidado em algum momento da sua vida ao anonimato da ação no bem. Todo ser humano. Por isso que eu acho que talvez você que está me ouvindo já tenha feito isso. Já tenha passado por isso. Não tenha percebido, mas já tenha feito isso. Ou percebeu e não julgou que era a bondade do Espírito. E deixou para lá. Pode reparar que a vida vai lhe convidar, lhe convidou e vai lhe convidar outras vezes para que você haja anonimamente, para que o que você faça reverbere, se repita, se multiplique como um modus operandi, como uma maneira de ser no mundo. A bondade de coração transforma, a bondade do espírito transforma o mundo. A bondade natural, a bondade do personagem, ela é imitada, serve como exemplo, serve para você se espelhar naquela pessoa que você viu fazendo, né? Você se espelha. A bondade do espírito, você não vê. Você não vê, então você não se espelha, você não vê. Ela acontece. E só que ela, ao invés de você se espelhar, você não sabe quem fez, você não se espelha numa pessoa. Você sente vontade de que aquilo aconteça de novo e de que você seja agora o agente para que aquilo aconteça. Ela faz com que as pessoas tenham vontade de fazer aquilo, porque não encontram a autoria e vê que aquilo é uma coisa positiva, então tem vontade de fazer. Creio que o dono daquela casa, por onde o viajante passou na porta, ele, a partir dali, sentiu vontade de deixar sempre sua casa arrumada. Essa visão, essa imagem que eu tive, no momento de lazer, ela também pode ser interpretada como a casa a ser arrumada é a nossa casa mental. Que a gente deixa bagunçada, a gente age de uma maneira, de uma forma em que a gente não se preocupa tanto em deixar a mente organizada. A mente organizada não é a mente cheia de defesas. A mente organizada não é a mente que está insensível ao que está acontecendo. Não é aquela mente fechada e desprotegida. A casa organizada, ou a mente organizada, é uma mente disposta, com disposição, para viver as experiências da vida sem exigências aos outros, sem julgamentos aos outros. Então, é preciso que a gente deixe a casa arrumada, deixe a sua casa arrumada, dizendo assim, olha, tudo bem, o que vier a me acontecer, eu vou tratar com naturalidade, vou tratar com equilíbrio, com harmonia, buscando fazer o melhor ou viver o melhor. A metáfora, para mim, do viajante arrumar a casa também serve para a nossa vida. Nós somos viajantes. Começamos esta viagem quando nós desde quando estávamos na barriga da nossa mãe. Ali começamos uma jornada. E estamos agora com
10 anos de idade, 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, nós estamos viajando. Alguns percalços, algumas dificuldades, algumas topadas, alguns atropelos nos outros, algumas trombadas, algumas alegrias. A viagem está em curso. E a gente vai passar por uma casa que precisa ser arrumada. Deixe a sua casa arrumada. Esta casa da viagem. A casa da viagem é aquele lugar onde você vive hoje, não onde você viveu. Aquele lugar onde você vive hoje, com aquelas pessoas que você convive, deixe arrumado. Não crie atrito com ninguém. Não culpe a ninguém. Não se incomode com a agressividade do outro, porque você vai oferecer ao outro a paz. Oferecer a outra face, quando alguém nos agride, não é oferecer o rosto. Se você bater aqui, eu vou oferecer o outro, não. Se você me agredir, eu não vou lhe agredir. Eu vou questionar, por que você está me agredindo? Mas eu não vou querer para você o que você me fez ou me deseja fazer. Então, arrume sua casa. Com quem você vive, vive o melhor com essas pessoas. Não deixe nenhuma pendência com pessoas, né? Não deixe ninguém pendurado dependendo de você e nem crie dependências, né? Dê ao outro o que o outro pode receber de você. Não dê tudo, porque nem sempre o outro pode receber tudo de você. Uma entrega total pode ser uma alienação, uma anulação. Não dê tudo. Dê apenas o que é possível a você e o que é necessário para o outro, dentro do que é possível para você. Então, a bondade do espírito precisa que você deixe sua casa arrumada, porque a viagem chega ao fim. Toda viagem tem um início, um meio e um fim, que é quando você chega a um objetivo. O objetivo da vida no corpo é fazer a viagem chegar ao fim, chegar à morte. A vida no corpo só tem sentido com a morte. A morte dá sentido à vida. E a morte não pode ser um castigo. A morte tem que ser um troféu. Tem que ser um troféu. Tem que haver uma boa morte. Tem que valer a pena morrer. A morte vem. Ela tem que ser concebida como um momento de vitória, né? Um momento que você pode dizer assim, poxa, eu venci, cheguei ao final da viagem, foi muito bom ter viajado, foi muito bom, foi uma viagem excelente, com dificuldades, com tropeços, mas foi uma viagem muito boa, olha quanta coisa eu aprendi. E se a bondade do Espírito tiver tocado você, você não vai dizer, olha quanto bem eu fiz. Não, você não vai dizer isso. Isso não é uma contabilidade. Isso não é um ganha-perde. Isso não é uma disputa entre o bem e o mal. A bondade do Espírito não é contabilizada. Não, você não conta isso como vitória. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, isso não pode ser quantificado. Isso tem que ser sentido. Você se sente parte do divino quando você sabe que o que você fez melhorou a sociedade, as pessoas. Mas isso não conta, não é contabilizado. Você não tem que estar contando essa vantagem nem para você mesmo, o que você fez, até porque o bem que você faz não lhe pertence. Não lhe pertence. O bem que você faz pertence a quem o recebe. O que pertence a você na realidade, aquilo que você integra como capacidade, como habilidade, como competência. Isso é seu. Se eu cantar uma música e alegrar uma pessoa, fazer um bem a uma pessoa com a música que eu canto,
Esse bem que eu fiz ao outro não me pertence, pertence ao outro. Quando eu canto a música, toco e canto a música, isso me faz um bem, porque eu aprendo a tocar melhor, eu vibro numa outra faixa, que é da arte, da música, da dimensão artística. Então, o meu bem é esse. A alegria do outro não me pertence. O êxtase que o outro alcançou com o meu serviço, com a minha, o meu talento, não me pertence. O bem que você faz não pertence a você. Lembre disso. Não contabilize. Tá? Não se ocupe de fazer uma quantidade de caridades para se para achar que você está numa posição melhor do que aqueles que não fazem. Não, não é assim. Pense sempre que o bem que você faz tem que trazer um bem para você. E o bem é você crescer. Não é crescer porque faz o bem, é crescer porque você integrou alguma habilidade. Quando você quiser ajudar uma pessoa, cuidado para que você não faça ao outro o que você precisa. Não dê ao outro o que você quer para você. Você poderá estar sufocando o outro, porque talvez você queira mais do que o outro precisa. Quando uma pessoa está carente, ela pode dar demais ao outro para suprir sua própria carência e esse dar demais pode sufocar o outro. Não dê ao outro o que você precisa ou o que você quer obter. Primeiro olhe para o outro. Primeiro tenha empatia, compaixão, para sentir o que o outro precisa. E aí, se você tiver, você dê. Mas não dê na dose que o outro quer, porque pode ser que você não tenha na dose que o outro quer. Primeiro veja o que o outro precisa e veja as suas condições e ofereça. Então, não queira para o outro o que você quer para você, por melhor que seja. Pode ser demais para o outro. A bondade do espírito é dirigida à vida, não a uma pessoa. É dirigida ao universo, é dirigida ao Criador. Beneficia uma, duas, 10, 100, 1000 pessoas. Ela não é tão pontual. Ela pode ser dirigida a uma pessoa, mas é importante que você, se colocando no lugar do divino, se colocando no lugar do Criador, faça, seja bondoso, seja bondosa, para atender necessidades do divino, daquilo que é o melhor para você e para todos. Então você vai atingir uma pessoa. Quando o viajante passou pela casa e organizou aquela casa, ele viu a paisagem desorganizada. Ele viu a vida caótica daquele ambiente. E ele resolveu melhorar a vida. Melhorar o aspecto daquela casa é melhorar a vida. É melhorar a estética, é melhorar a imagem, mas é melhorar a vida. É como se você se incomodasse com algo que está fora do lugar. É você passar por um lugar e ver uma coisa no chão, você pega, não sabe de quem é, não sabe quem jogou, não importa quem jogou, você viu no chão, você pega e coloca na lixeira e segue adiante. Isso você está fazendo para a vida. Você não está fazendo para ajudar o lixeiro, para ajudar a empresa, se é dentro de uma empresa, para querer corrigir quem fez errado, não importa. Você é agente da vida. A bondade do espírito é quando a pessoa é agente do divino. Você está a serviço do divino. E se alguém for diretamente beneficiado pelo seu ato de bondade, que bom. Que bom que ajudou uma pessoa. Mas a sua ação
não é necessariamente dirigido a uma pessoa, é dirigido à vida, né? Dirigido ao universo, ao Criador, como diz Birra, que a palavra ela gosta muito, ao divino, né? O divino. Interessante que a palavra Deus é uma palavra viciada, né? Deus tem de todo tipo, né? Tem Deus daquela religião, tem Deus daquela outra, tem Deus de uma outra, cada um tem o seu Deus, né? A palavra expressa diferentes ideias. Quando você fala de divino, parece uma coisa mais carinhosa, parece uma coisa mais amorosa, em vez de Deus, o divino. Parece que é algo mais perto de você. Parece que é algo, desculpe, que é algo que está próximo do coração. É impressionante isso. Algo que está próximo do coração, divino. Então, pense que você pode estar a serviço do divino, né? A serviço do amor, a serviço da paz, né? Qualquer que seja o nome que você dê, traga para o coração. A gente, na vida, na evolução do espírito, nós éramos animais, vegetais, animais, e chegamos à condição humana. O ser humano primitivo, lá das cavernas, ele era instinto e razão. A razão inaugurou a existência do humano. Instinto era animal. O animal não é racional. Ele não é dotado de razão. O humano é um animal dotado de razão. Ele é instinto e razão. Mas a evolução continuou. Em determinado momento dessa evolução, surgiu uma característica no humano, além da razão e do instinto. Surgiu o sentimento. Sentimento não é sensação. Sentimento não é emoção. Emoção é instintiva. Sentimento é uma elaboração. A briga entre instinto e razão é uma briga feia, porque são opostos, né? Instinto é algo determinístico, instinto é algo automático, abrupto. Razão é algo também, de certa forma, contundente. É ou não é? É lógico ou não é lógico? Então, razão e instinto estão ali sempre brigando. Sentimento não é instinto, nem é razão. Sentimento é coração. É coração. Então, a razão não serve ao coração. O coração serve à razão. O coração equilibra a razão. O coração dá tonalidade à razão. O instinto não serve ao coração. O coração serve aos nossos instintos, pondo sentimento. Bondade do espírito é sentimento, não é razão, não é instinto, não é emoção, é sentimento. Um sentimento profundo de conexão com o divino. Profundo, né? A gente tem que começar a entender o que é sentimento. Sentimento é algo irracional, mas não é instinto. É algo suprarracional, não é razão. O sentimento, ele nos conecta às pessoas. As emoções podem nos afastar. O sentimento nos conecta. Você quer ver? Tem dois sentimentos que aparentemente são contraditórios, mas eles conectam as pessoas. As emoções podem nos afastar do outro. Você tem raiva, você pode se afastar de alguém ou agredir alguém. Você tem raiva. A raiva não é sentimento, a raiva é emoção. A raiva não é coração, a raiva é instinto, adrenalina.
Você pode odiar uma pessoa. O ódio é sentimento, não é emoção. Porque o ódio pressupõe a elaboração da raiva dirigida e exatamente objetivada contra alguém especificamente. Você se conecta àquela pessoa, porque todo sentimento conecta. O ódio conecta pessoas, exigindo equilíbrio. O amor é um sentimento que conecta as pessoas, mas que não exige equilíbrio. O amor exige libertação. O ódio exige equilíbrio. Então, sentimentos conectam. Sentimentos aproximam pessoas. A razão não aproxima as pessoas. A razão estabelece conceitos, ideias. O coração estabelece sentimentos. Deus foi concebido à imagem e semelhança do ser humano. Você pode estar pensando que eu troquei? Não. Diziam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não, 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 não. O ser humano concebeu um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça, um Deus disso, um Deus daquilo. Tudo que o ser humano verifica que é possível existir nele, ele atribui a Deus. Então, a divindade foi concebida a partir do humano, é uma concepção humana. Não que não exista um Criador, mas eu estou dizendo, o que se fala dele é humano. O seu coração não vai falar de Deus, não vai negar Deus, não vai dizer sobre Deus. O seu coração vai sentir Deus, porque o coração é suprarracional. O coração não é instinto, nem é razão. O coração não acredita em Deus. O coração não nega Deus. O coração sente Deus. Sente Deus. Se você ainda está no grupo daqueles que acreditam em Deus, você ainda não sentiu, não usou o coração. O coração não vai fazer você adorar Deus, não. O sentimento de amor não é um sentimento de adoração. O sentimento de adoração é um sentimento de alienação. Se eu adoro uma pessoa, adorar no sentido de reverenciar, colocar lá em cima, eu me alieno. Sentimento não é adoração. Você pode até usar a palavra adorar, eu adoro você, mas está subentendido que o adorar aí não é a reverência, né? Sinta Deus. Deus sentido, você vai experimentar a bondade do coração. Porque você sente Deus, né? Deus não é para ser racionalizado. Deus não é uma crença. A divindade, o divino, tem que ser sentido pelo coração. Pelo coração. Se você sente Deus pelo coração, você não sabe descrever. Você não sabe falar sobre. Eu não sei falar. Eu não sei o que é Deus. Eu sinto. Eu não sei dizer o que é. Eu sinto. Sentimento é uma coisa que não tem lógica. Não tem lógica, porque é suprarracional. É, numa palavra alemã, de um alemão, aliás, é luminoso. Luminoso começa com N de navio, é luminoso, isto é algo que tira a gente da consciência, é algo misterioso. Não é algo racional, é algo que vem de fora, não vem do eu, vem de fora. Não é de fora de uma pessoa, não, vem do universo. Sinta o divino, sinta, mas não tem. Se você me perguntar assim, como é que faz isso? Não tem fórmula. Eu não sei como é que faz. Eu só sei sentir. É uma linguagem diferente. Diferente.
é uma linguagem que não está em nenhuma religião. Isso não se ensina. Isso é um mistério da vida, né? A vida tem muitos mistérios. E, aliás, a vida só é bonita porque ela tem mistérios. O ser humano tem que ter mistério. Você, para ser uma pessoa buscada, desejada, querida, você tem que ter um mistério. Esse mistério é aquele que nem você sabe o que é, mas você sabe que tem. Tem algo em mim que eu desconheço, mas que é encantador. Esse é o mistério. Então, sinta Deus. Não adore. Não reverencie. Não coloque a fé. É um sentimento. É como você ama uma pessoa. Você não ama porque a pessoa é bonita. Você não ama porque a pessoa ama você. Aí, se você ama alguém porque ama você, você não ama a pessoa, você ama o amor da pessoa. Eu estou falando amar uma pessoa, não é amar o amor da pessoa, não. Amar uma pessoa. Só quem ama sabe o que é isso. O amor a uma pessoa não é o amor consanguíneo, não é amor de mãe, de filho, de pai, de irmão, não. É o amor a alguém que não lhe pode retribuir, porque amar um filho há uma expectativa de retribuição, mesmo que seja no crescimento daquele filho. Amar uma pessoa é algo suprarracional, é o sentir. Não pode ser descrito. O coração não escreve. O coração não tem lógica. O sentimento não tem lógica. É uma linguagem supra-humana. Quer entender a si mesmo, sinta Deus. Entenda qual é a linguagem do divino. A linguagem do divino é a bondade do Espírito. É uma das formas de você conversar com Deus. É a bondade do Espírito. Ninguém sabe, ninguém vê. Não importa onde, quando, com quem, quanto. Ninguém sabe que foi você. Nem você faz escondido. Não é uma coisa escondida. É uma coisa que eu faço que nem parece que é uma bondade, né? A bondade do Espírito é a força interior. Você usa a bondade do Espírito, você se torna uma pessoa mais autoconfiante, você se torna uma pessoa mais segura. Parece que é uma pessoa que não tem dúvidas. Tem dúvidas, sim. Eu acho que quanto mais dúvidas a gente tiver, melhor, porque são mais opções. Quando uma pessoa tem muitas opções do que fazer, ela se sente mais livre das suas escolhas. Quando nós só enxergamos uma ou duas opções, a gente limita, né? Eu tenho 10 coisas para fazer. Poxa, que maravilha. Eu posso escolher. Fico indeciso. Qual é? Bom, eu vou pegar essa daqui e vou. Mas quando você só tem uma coisa para fazer, duas coisas para fazer, você está limitado por um alvo. Então, a atitude da bondade do espírito, ela é a favor da vida, a favor do universo, a favor do divino, a favor das forças superiores da natureza, né? É algo especificamente não dirigido a uma pessoa, né? Dirigido à vida. Quando eu falava da viagem, né? A viagem, a vida é uma viagem, a vida no corpo físico é uma viagem, com início, meio e fim. Todos vão partir. Ontem, depois da palestra que eu fiz, eu recebi um bilhete de uma pessoa para orar por uma mulher que está com 97 anos. E está doente.
E a família está na expectativa de que ela fique boa ou de que ela desencarne. Ela já começou a ver vultos em casa, né? Não está hospitalizada, está em casa. Então me pediu orações, me pediu que eu a visitasse espiritualmente. E hoje pela manhã, isso foi ontem à noite, hoje pela manhã, eu peguei o papelzinho que coincidentemente está aqui na minha mão, o nome dela, a idade, a rua, né? Aqui em Salvador, e eu fechei os olhos e fiz uma oração por ela, hoje de manhã. Eram umas 10 horas da manhã, eu estava escrevendo no meu gabinete e fiz oração por ela. E pensei assim, 97 anos, uma longa viagem, uma longa viagem. Não desejei que ela desencarnasse, nem que ela ficasse no corpo, mas que ela aproveitasse a viagem. Onde quer que ela vai estar nas próximas horas, que ela aproveite a viagem. Se ainda está no corpo, que ela aproveite esta viagem. Se está prestes a mudar de dimensão, que ela aproveite a passagem. Quando chegar na outra dimensão, que ela aproveite a nova viagem. A gente deve ter uma visão mais ampla do que a visão limitada da morte. A morte é um troféu. É um troféu. Uma vez assisti a um filme chamado Lendas da Paixão. Um filme que eu gosto muito, né? Com o Brad Pitt, ele era um dos 3 irmãos de um homem separado que morava numa fazenda, num rancho, nos Estados Unidos, e ele foi atacado por um urso. No começo do filme, foi atacado por um urso. E o urso feriu ele. E o índio que narrava o filme interpreta aquilo como sendo uma espécie de conexão entre ele e a força do urso. Ok. O filme se desenrola, é um filme longo e muito bem feito. No final do filme, claro, ele morre. Como todo mundo morre. Não é que eu estou contando o final, não. É porque a morte dele acontece velho. Então não é, ele morre, não. E o índio diz assim no final: foi uma boa morte. Foi uma boa morte. Eu nunca me esqueço dessa fala, no final do filme, foi uma boa morte. Pode ser uma fala lugar comum, né? Com a boa morte. Mas o que eu entendi que o narrador do filme índio quis dizer que a trajetória dele valeu a pena. Tudo que ele viveu, tudo que ele fez, valeu a pena, porque ele cresceu, porque ele gerou vida. Aliás, o filme é uma metáfora da vida, do instinto humano, do movimento que a vida exige que a gente faça. O filme traça o personagem principal, é um personagem que movimenta a vida, que movimenta tudo à sua volta. Então, tem que valer a pena morrer. Valer a pena, interessante, né? Não que eu queira morrer agora, não, eu não tenho medo da morte, não se trata de vangloriar-me disso, mas dizer que se você está encarnado, se você está no corpo, pense assim: não, quando vier a minha hora, eu vou olhar para mim mesmo, não vou fazer nenhum julgamento de valor, se eu fiz o bem ou fiz o mal, mas vou dizer assim para mim mesmo: eu vivi, eu vivi, eu fiz aquilo que estava dentro das minhas possibilidades, eu agi de acordo com a minha capacidade, minha condição, meu caráter. Não vou fazer nenhum julgamento de valor se eu fui bom ou se foi mal, mas que eu vivi, que eu estive atento à vida, que eu correspondi à vida. Essa é a ideia, né? Então, a bondade do Espírito deve levar você lá adiante, quando chegar o seu momento da passagem, você dizer: eu vivi, eu aprendi, eu cutuquei a vida,
Eu toquei no divino, eu toquei as pessoas, eu manejei o universo, eu alterei a realidade. Por quê? Porque sou um espírito. Porque sou um espírito. Então, tente fazer a bondade do espírito. Tente agir com essa bondade e não espere que haja um convite da vida. Você pode fazer e ninguém vai saber. Arquitete, planeje. Pô, eu vou fazer tal coisa. Ninguém vai saber que foi eu. Não vou deixar rastro. Vou fazer. Bondade do espírito. Atue com a bondade do espírito. Seja você um agente do divino, um agente do destino. Aliás, eu assisti esse filme. Eu gosto muito de filme, né? Um agente do destino. É muito interessante, é um filmezinho com aquele ator, esqueci de Jason Bourne, esqueci o nome dele. Eu gosto muito dele, né? Ele que fez esse filme, O Agente do Destino, muito interessante o filme. Então seja você um agente do destino, né? Você pode revolucionar sua própria vida, revolucionar a vida humana, a realidade na qual você se situa quando você age com a bondade do Espírito. Bom, essa foi minha fala sobre bondade do Espírito. Eu me coloco à disposição para, se houver alguma pergunta, né? Se não houver, eu creio que Rosana deve fazer alguma, para a gente dar continuidade. Pronto, Rosana? Pronto. A gente foi replicando as frases porque foram frases tão impactantes, né? Achei, Adenal, independente daquilo que, como a gente vê, né? Você foi trazendo de uma forma que foi tocando aqui para a gente que estava assistindo o coração. Várias pessoas no chat foram repetindo essas frases também. E eu achei muito que as pessoas sentiram profundamente. A Miriam escreveu assim, olha, muitas pessoas me agradecem imensamente por algo que eu tenha feito. Por elas. Eu realmente não sinto que fiz tanto e muitas vezes nem me lembro o que eu fiz. Seria uma bondade natural do espírito? Não, não seria. A bondade do Espírito as pessoas não vão lhe agradecer, porque jamais vão saber que você fez. Se estão lhe agradecendo é porque sabem que você fez. Muito ou pouco, mas foi você. A bondade do Espírito ela é totalmente anônima. Ninguém nunca vai saber. Só você e o Criador, porque você é agente do divino. Estou vendo que as pessoas colocaram o nome do ator é Matt Damon. De fato, Agente do Destino foi ele que fez. Jason Bourne fez vários filmes, um deles é esse. A Jane, ela escreveu assim, fazer sem esperar algo em troca, fazer por dedicação, amor, seria efetivamente a bondade do espírito? Não, não somente isso, não se esqueça do anonimato, não se esqueça de que ninguém jamais deverá saber que você fez. Não é só fazer com amor, porque você pode fazer com amor e a pessoa saber que foi você que fez. Não esqueça que a característica principal da bondade do espírito é o total anonimato. Não há como alguém identificar que foi você. A Nélia escreveu assim, Adenal, como podemos interpretar a frase a ingratidão tira a afeição? Você a considera verdadeira? Ah, não concordo. Afeição é um ato unilateral. É unilateral. Eu tenho afeto por pessoas, até, tem pessoa que não gosta de mim, eu tenho afeto pela pessoa. É unilateral, não depende do outro. Então, o outro pode ser ingrato comigo, mas não muda a minha afeição ao outro. Se muda é porque ela não era a afeição na intensidade que se tornou uma habilidade para a pessoa. Ser uma pessoa afetiva é uma habilidade.
Ter um afeto ocasional é algo que você está desenvolvendo ainda. Então, se a ingratidão mexe com a afeição, ela ainda não é uma habilidade, ela é apenas um ensaio que você está tentando conquistar. A Rosane escreveu assim: a bondade do espírito pressupõe um certo nível evolutivo? Ela convive com nossas imperfeições? Ah, não tenha dúvida, Rosane, ela não pressupõe um nível evolutivo. A pessoa mais mau caráter pode ter atos de bondade do espírito, algo totalmente anônimo. É uma pessoa que tem uma série de imperfeições, que eu até nem uso essa palavra imperfeição, porque não existe perfeição. Eu prefiro chamar de inabilidades. Eu não tenho esta habilidade, porque a habilidade não é uma situação de perfeição. A habilidade é uma conquista pontual. Eu conquisto uma habilidade, eu conquisto mais outra, mais outra, mais outra. Então, eu considero que nós não somos imperfeitos. Nós não temos as habilidades necessárias para alcançar certos objetivos ou realizar certos atos que seriam melhores, teriam melhor êxito. Então, sim, a bondade do espírito convive com inabilidades. Uma pessoa inábil para certos aspectos, certas dimensões da vida, pode ser hábil para outras. E ali naquela dali, ele atua sendo uma pessoa com a bondade de espírito, faz anonimamente, sem que ninguém descubra que foi, mesmo tendo uma série de inabilidades, né? Isso é muito importante a gente perceber, não cobrar de ninguém perfeição, não cobrar santidade de ninguém, e nem achar que só as pessoas santas, ditas santas, é que são capazes de terem um relacionamento com o divino melhor. Seria construir um divino à imagem e semelhança do homem, né? Que a gente privilegia quem gosta da gente e despreza quem não gosta da gente. Não, isso não é o divino. Isso é como nós somos. Então, o divino não está do lado só daqueles que mostram bondade, ou só daqueles que mostram caridade, ou só daquelas pessoas chamadas de santas. O divino é o divino. Então, uma pessoa com inabilidades pode sim ter muitos atos de bondade do espírito. A Rosicléia escreveu assim: não vejo maldade nas pessoas. O que seria isso? Eu acho que isso é uma habilidade sua, Rosicléia. Você não vê maldade, quer dizer, você não julga as pessoas, tá? E isso se completa se você enxergar o seu próprio mal, tá? Se você enxerga o seu próprio mal, de fato você não vê maldade nas pessoas. É preciso enxergar o próprio mal. O mal é uma consideração, é um julgamento, é um conceito de valor. Ele é apenas um conceito de valor, ele não tem existência real. Ele é adequado para cada nível de evolução, para cada pessoa. Então, se você não vê maldade nas pessoas, espero que você não a julgue, mas enxergue o seu próprio mal, que é uma sombra. A Nelly escreveu assim: quando faço algum benefício para alguém, não espero qualquer retorno, mas às vezes ouço a frase: você é idiota, faz pelo outro e não recebe nenhum obrigado. Isso daí é como o outro enxerga o seu ato. Isso não tem a ver com bondade do espírito, porque se alguém enxergou, se alguém viu, julgou que é idiotice sua, aquilo não é bondade do espírito, porque teve a participação ou a visão de alguém. Essa pessoa está apenas julgando você, segundo os parâmetros que ela analisa a bondade ou analisa a caridade que vê o outro fazer. Talvez ela não consiga fazer aquilo, ou ache que aquilo é infrutífero, mas isso não diz respeito à bondade do espírito. A Emília escreveu: acredito que para praticar a bondade do espírito é necessário dominar e desprezar a vaidade humana. Penso assim, não sei se estou totalmente certa. Tem um pouco
de valor que se colocou aí, Emília. Mas eu considero que, às vezes, uma pessoa vaidosa pode cometer um ato de bondade no espírito, desde que a vaidade não esteja presente naquele momento daquele ato, porque a vaidade poderia fazer com que a pessoa quisesse reconhecimento. Mas a bondade do espírito não é um ato vaidoso, de fato, concordo com você, e é uma pessoa que dominou naquele momento a necessidade de se expor e de ser vista. E a Nélia continuou e disse assim: será que a dificuldade que temos de sentir Deus está atrelada ao fato de atendermos primeiro as nossas necessidades de ser humano antes de nos percebermos espíritos? Creio que sim, Nélia. Nós, seres humanos, ainda concebemos um Deus à nossa imagem e semelhança, porque nos vemos falíveis, mortais, imperfeitos ou algo parecido. Quando a gente se percebe espírito, e entende o que é ser espírito, a gente tem mais probabilidade de sentir o divino. Enquanto a gente não chegar a esse estágio de consciência da própria imortalidade, consciência da condição de ser espírito, a gente ainda vai adorar muitos deuses. A Miriam escreveu, então, aquilo que você até disse, mas é bom porque aí você vai reforçar. A bondade do Espírito, segundo você, é, então, unicamente se for bondade anônima. Absolutamente anônima, Miriam. É preciso que seja anônima. Ninguém nunca vai saber. E não precisa, porque você não precisa guardar segredo e nem precisa estar lembrando. É um ato tão natural que você não tem nenhuma necessidade de falar daquilo que aconteceu e que você fez. Portanto, é um anonimato que não há nenhum esforço em conservar no anonimato, né? Você não tem necessidade de falar do que você fez. O viajante continuou a sua viagem, ele não precisou dizer a ninguém que ele fez aquilo. Só que as imagens geradas na mente dele chegaram a mim no momento de lazer. E foi um momento muito interessante. Eu gosto de estar na beira de uma piscina escrevendo. Gosto de escrever, me deito e escrevo. Pego meu tablet e escrevo. E foi num momento desse. Não tinha muita gente na minha casa, estava eu, minha esposa, mais o irmão dela, e me veio essa imagem dele viajando, das imagens geradas pelo arrumando a casa, eu assistindo isso. Então, a pessoa não tem nenhum esforço em estar se lembrando daquilo, ele só se lembrou por causa da oração que ele recebeu, ele se lembrou, as imagens vieram à mente dele. Então, de fato, é anônima mesmo, né? É preciso que seja anônima. E a Maísa colocou assim: Adenar, você pode falar um pouco mais sobre o sentimento suprarracional? É o seguinte, Maísa, bom te ver, viu? É o seguinte, a gente às vezes usa a razão, usa a saudade, que é um sentimento que a gente comumente tem, usa a saudade para lembrar de quem a gente gosta. E aí a gente começa a lembrar de momentos que vivemos. A razão está entrando ali porque a memória está sendo ativada para você lembrar que você viveu aquilo com aquela pessoa. Aí você diz, poxa, como eu amo fulano, fulana e tal. Então, o sentimento aí está está utilizando a razão para ir lá buscar. Mas o sentimento em si, ele não precisa da razão, ele existe. Você sente a pessoa sem lembrar de nenhum sentimento ou de nenhuma experiência. Você ama a pessoa sem se lembrar de nada que aconteceu entre você e aquela pessoa. Você ama porque ama. O amor é um sentimento sem razões. Ama-se porque se ama. Ama-se não por uma razão especial, não porque é bonito, porque deu isso, porque fez aquilo, não. É um sentimento suprarracional, ele acontece. Você, às vezes, até pega de surpresa, poxa, como eu gosto daquela pessoa. Mas você não lembra do que ela te fez, do que foi proporcionado entre vocês. É suprarracional. Não há nenhuma experiência que conecte você àquela pessoa.
é puro sentimento. Isso é com Deus também. O sentimento, sentido divino é suprarracional. Você não lembra assim, como Deus é bom, porque Deus me fez isso. Não, não tem essa de gratidão a Deus. É um sentimento, é uma conexão profunda e misteriosa. Por isso que é suprarracional o sentimento. E essa última pergunta, a Nélia falou assim: se a bondade do espírito é algo que nunca saberemos, como identificar bons espíritos nas pessoas que convivemos? Nélia, todas as pessoas são bons espíritos. Todas as pessoas, todos os seres humanos são bons espíritos. A questão é onde nós tocamos neles. Você pode tocar numa pessoa e ela expressar o lobo, o leão, pode expressar o animal. Depende de onde você toca. Mas se você tocar o coração da pessoa, você encontrará um bom espírito. Como todo ser humano tem coração, todo ser humano pode ser um bom espírito, né? Todo ser humano é capaz de um ato de bondade, independentemente das suas inabilidades, né? Você não precisa reconhecer um bom espírito. Saiba a partir de hoje que todo ser humano é um bom espírito. Depende de onde você toca nele. E não é fácil tocar o coração de uma pessoa. Para tocar o coração de uma pessoa, o seu coração deve estar aberto para isso, disponível para isso. Não pode ser um coração julgador. Tem que ser um coração que ame. Se você tem um coração que ame, então você vai tocar o melhor do outro. Toque o melhor do outro. É maravilhoso. Nossa, fiquei aqui pensando o quanto a gente precisa da aprovação do outro e a gente quer contar, né, o que a gente faz de bom. E como vai ser um treino começar a fazer nessa forma, como você está aqui sugerindo, que a gente aprenda, nesse anonimato, como vai ficar leve a gente com a gente mesmo praticando um ato, e só por esse fluir daquilo que a gente sente e quer passar para o outro. A gente poderia colocar, então, que uma oração é algo anônimo? Quando você ora para o outro, Adenauer? Pode sim. Pode ser um ato anônimo, sim. O outro nunca vai saber que você orou por ele e você beneficiou ele. Mas não esqueça de que a oração, o grande beneficiário é quem ora. Orar pedindo por uma pessoa significa harmonizar a própria mente. Mas não deixa de ser a bondade de espírito, a oração em favor de alguém. Tem uma última pergunta aqui da Roberta, que ela disse assim: Adenauer, existe alguma diferença entre bondade e benignidade do espírito? Não, é a mesma coisa, Roberta. A bondade, ser uma pessoa bondosa e uma pessoa benigna se assemelham, sim. Não é diferente, tá? Agora, eu quero repetir para vocês. É possível ter a bondade do espírito ou de espírito. É possível, sim. Pode acreditar nisso. Tente. Quando a gente força a nossa mente, quando a gente força o universo, nós estamos buscando uma reação do universo a nós. Desafie o universo dizendo: eu quero praticar a bondade de espírito. A experiência vai surgir. Dialogue com a vida, não se submetendo a ela, mas simplesmente partilhando a vida com a própria vida. Então, sim, virão experiências de bondade de espírito. Muitas vezes. Você até trouxe um pouco, mas a Jane Santana disse: Adenauer, diante da sua fala, todo espírito é bondoso. Eu vou só corrigir aí a palavra bondoso. Todo espírito é capaz de uma bondade. Porque ser bondoso é uma conquista de uma habilidade, nunca se perde. Mas todo espírito, por mais no início da sua evolução esteja, ele é capaz de um ato de bondade. Não ser
totalmente bondoso, tá? Mas é capaz de um ato de bondade, sim. A bondade está no coração humano. É verdade. Todo espírito é capaz de um ato de bondade. Gente, maravilhoso. Incrível, né? As pessoas agradecendo. Adenal, muito bom. Gente, dia 23/10, nós temos um outro tema maravilhoso também que a Adenal vai trazer, que é vivendo como espírito. Viver como espírito. E aí, 23/10, viver como espírito. Nós falamos da bondade, Daqui a depois vamos 15 falar dias, né? isso. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, dia É. 23. Vai ser ótimo. Eu espero que até lá eu me lembre do tema. O quê? Nós vamos estar aqui para lembrar. Nós somos a sua lembrança, sua memória, sua agenda. A gente dá conta. Tem que me lembrar. Com certeza. Gente, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas perguntas, porque isso faz uma grande diferença, né? Faz com que a gente possa ir trocando. E também agradecer o pessoal da Rede Amigo Espírita, essa projeção, transmissão, e também o pessoal da TV7. Queria desejar a todos vocês uma boa noite, uma boa sexta-feira, um bom feriado. O que você vai fazer nesse feriado, Adenal? Eu vou. Feriado que dia é? Segunda-feira, Dia das Crianças. Ah, todo dia é feriado para mim. Todo dia. Eu adoro os feriados. Eu não sei o que vou fazer, não. Acho que eu vou ficar de perna pro ar. Não sei ainda, não. Não programei, não. Então tem que ir, Salvador, hein? Já tá livre. Vamos aí, vamos bater papo. Por que não vem? Pois é, por que não vou, né? Estou aqui em São Paulo, eu preciso ir. Podia vir Dá um pra cá. jeito. Podia ir para aí, é verdade. Vou falar com você aqui. É uma Diga pena. isso, eu estou aguardando vocês. Vou Eu vou dizer a Luz. terça-feira eu sei o que eu vou fazer. Eu vou para Itacimirim e vou passar uns 10 dias por lá. Se Nossa. você quiser ir, vamos. Olha que maravilha. Quinta-feira é aniversário de Luz. Dia Tá vendo? 15. Vai passar aqui, né? Não é? Tá aqui, né? Então, gente, um grande beijo. Adenal, muita gratidão. Muita gratidão. Agradeço, né? Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar falando desses temas, principalmente de improviso. É muito bom quando a gente fala de. Eu gosto de falar de improviso, sabe? É muito bom. Nós sabemos disso. Marcela, Laís, obrigada. Elas estão aqui nos bastidores, são as meninas que vão cuidando aqui para que tudo dê certo na live. Gente, boa noite para vocês. Até daqui a 15 dias, 23/10.